Olá, vamos conhecer os destaques da edição desta terça-feira. Já receberam alta os pacientes do acidente de Viana, que vitimam mortalmente 3 pessoas. O país teve registro de mais de 9.000 acidentes nas estradas. Só Luanda teve 2.000 acidentes. O município da Matala ganhou um centro de tratamento da tuberculose no âmbito do PIM. É o primeiro da região. Obras do novo sistema de abastecimento de água de Ndalatando ficam concluídas no próximo ano. Hoje é 2025, aprovado na Generalidade na Assembleia Nacional. A OMS alerta podem aumentar os casos de Mpox, a varíola do macaco na RDC. Terça-feira, 12 de novembro de 2024. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O Presidente da República reiterou que o Executivo que lidera vai continuar a apostar no setor da saúde, com a construção, recuperação e apetrechamento de hospitais de vários níveis. Por outro lado, João Lourenço manifestou-se preocupado com a escassez de atendimento oncológico. A unidade sanitária, batizada com o nome do nacionalista Mário Pinto de Andrade, erguida na localidade da Quirima, a 13 quilómetros da cidade de Ndalatando, é uma infraestrutura que vem reforçar o sistema de saúde da província e do país. De acordo com a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, o hospital é equipado com tecnologia de ponta e dispõe de uma estrutura moderna, capaz de atender de forma abrangente às necessidades de saúde da população local. Orçado em 63 milhões de dólares norte-americanos, o hospital, cujas obras iniciaram em agosto de 2021, foi erguido numa área total de 45.500 metros quadrados, 15.600 dos quais de área coberta. O setor é assegurado por 1.789 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Com uma ampla gama de especialidades médicas, o hospital oferece serviços essenciais e, segundo a Ministra da Saúde, os cidadãos vão contar com cuidados especializados sem a necessidade de se deslocarem para outras regiões. A infraestrutura inaugurada esta terça-feira pelo Presidente da República vai estar também voltada à formação de técnicos nas mais diversas especialidades. A província do Kwanza Norte conta atualmente com 136 unidades sanitárias, sendo 4 hospitais, 20 centros de saúde, 106 postos médicos e um total de 1.202 camas para internamento. E o hospital recebeu o nome do nacionalista, sociólogo, poeta e político Mário Pinto de Andrade. A filha do nacionalista mostrou apreço pela homenagem prestada ao seu pai. Mário Coelho Pinto de Andrade viveu entre 1928 e 1990. Contribuiu para a defesa da angolanidade e da africanidade. Para a filha mais nova do homenageado, o gesto demonstra o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pelo seu pai em prol da afirmação de Angola como nação independente e livre de qualquer opressão. Sinto-me que esse reconhecimento veio não só contribuir para o reconhecimento de um filho da terra, um reconhecimento ao contributo de um ativista político e um nacionalista, um reconhecimento a um homem de cultura e um poeta. Sinto-me que essa infraestrutura vai suscitar interesse para que os utentes e os beneficiários que quisessem saber mais sobre a figura do nosso pai. Enda Ducados Pinto de Andrade realça também o facto de o seu pai receber a homenagem na província que o viu nascer e na sequência das celebrações do 11 de novembro. Essa cerimônia é carregada de significado por acontecer também no dia seguinte da celebração da independência. Há o significado do gesto de ser uma infraestrutura social, há o significado que lá dentro do hospital podemos apreciar a biografias, podemos apreciar o poema que ele escreveu.
Então é mesmo um dia de grande felicidade. Mário Coelho Pinto de Andrade é tido como o primeiro sociólogo de Angola, sendo por isso merecida a homenagem que lhe é feita, segundo o ministro da Cultura, Filipe Izao. É uma homenagem extremamente merecida a uma personalidade da vida académica e da vida política, que é aqui desta terra, nomeadamente do Glungo Alto, e, para além disso, é o demiurgo da sociologia angolana. Por conseguinte, ao ser homenageado aqui, nós só podemos considerar como um gesto extremamente importante, Sua Excelência Sr. Presidente da República, ao recordar um homem que é da primeira luta, logo dos primeiros tempos, desde a Casa dos Estudantes do Império, por onde passou, o Centro de Estudos Africanos, onde também esteve na altura em Lisboa, portanto é do Grupo de Paris, onde juntou-se com outros nacionalistas, e é do primeiro grupo que chega à Conakry também. De maneira que é uma referência extremamente positiva da história de Angola e do moderno nacionalismo angolano. O Hospital Geral do Kwanza Norte, denominado Mário Pinto de Andrade, tem uma capacidade de internamento de até 200 camas, dispõe de vários serviços de especialidade, onde se destacam hemodiálise, radiologia, pediatria, maternidade e muito mais. O Presidente da República reiterou que o Executivo que lidera vai continuar a apostar no setor da saúde, com a construção, recuperação e apetrechamento de hospitais de vários níveis. Por outro lado, João Lourenço manifestou-se preocupado com a escassez de atendimento oncológico nos hospitais. Depois de ter visitado de forma demorada a nova unidade sanitária, o Presidente da República concedeu uma conferência de imprensa onde reiterou a aposta do seu governo no setor social, com realce para a saúde. João Lourenço explicou que têm sido inauguradas uma média de 5 infraestruturas de saúde anualmente, número que poderá crescer a partir de 2025. Nós vamos continuar a construir mais unidades hospitalares dos três níveis, primário, secundário e terciário, no sentido de algum dia atingirmos esse objetivo. Por outras palavras, há muito mais unidades hospitalares por construir. Nós estamos com um bom ritmo de construção e de inaugurações. Estamos a inaugurar uma média de 4 a 5 unidades hospitalares deste nível por ano. Para o próximo ano, pensamos inaugurar o dobro da média, ou seja, pelo menos uma dezena de unidades hospitalares, e é para continuar até termos uma cobertura nacional que possamos considerar de satisfatória. Apesar do número de hospitais de grande nível que têm sido colocados à disposição da população, o Presidente da República admitiu que 2 questões ainda o preocupam. A primeira tem que ver com o tratamento de doenças do Fórum Oncológico e a segunda com a abertura de uma indústria farmacêutica no país. Nesta segunda, João Lourenço convidou o setor privado a tomar a dianteira e investir na saúde. Há 2 áreas da saúde que ainda me preocupam, que é a oncologia. Portanto, precisamos de ter uma melhor unidade hospitalar para atender o Fórum Oncológico. O que temos hoje em Luanda, e apenas em Luanda, nós não consideramos satisfatório. Daí o facto de a nova unidade oncológica já estar em construção em Luanda, com a perspectiva do seu término ou nos finais do próximo ano ou em 2026. É evidente que a nossa preocupação não se prende apenas com a construção da infraestrutura e o seu equipamento, mas também com a formação do pessoal que vai atender essa nova unidade oncológica que já está a nascer. Outra nossa preocupação é a necessidade de vermos surgir em Angola unidades fabris de produção de medicamentos e de vacinas. Este é um tipo de investimento que nós não gostaríamos que fosse investimento público, mas sim investimento privado. Portanto, temos vindo a apelar ao setor privado, quer nacional, quer estrangeiro, no sentido de fazer esse investimento, com a garantia de que o principal cliente
do que vier a ser produzido, será, sem sombra de dúvidas, o Estado angolano que deixará com isso de importar ou passará a importar menos, comprando a produção local, desde que seja certificada pelas instituições competentes. Por outro lado, o Presidente da República disse que as figuras que se destacaram com algum contributo para o desenvolvimento do país vão continuar a ser reconhecidas com a atribuição dos seus nomes em determinadas infraestruturas edificadas pelo Estado. Nós costumamos a pensar nos nomes a dar a estas infraestruturas com algum tempo de antecedência, mas não tanto assim. Aí, 6 meses antes, regra geral, acabamos por, entre vários nomes, surgem-nos sempre 3, 4 nomes possíveis e decidimos apenas por um, porque não podem ser todos. Se eu tivesse que esclarecer das razões de termos indicado este nome, teria de fazê-lo também com relação às outras unidades, a quem demos o nome Emílio de Carvalho, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Bom, o que todos eles têm em comum é o facto de terem, de alguma forma, servido a pátria em momentos difíceis, em momentos críticos. São muitos os que o fizeram, os que serviram a pátria, mas, infelizmente, não vamos construir tantos hospitais quanto o número de patriotas que merecem ser distinguidos. A inauguração do Hospital Geral do Kwanza Norte, que homenageia o nacionalista Mário Pinto de Andrade, marca o início de uma série de ações enquadradas nas celebrações dos 50 anos da independência nacional, que se assinalam no próximo ano. Primeiro centro de tratamento da tuberculose na Matala. Infraestrutura erguida no âmbito do PIM. Em destaque. Mas não é para Matala que vamos agora, é para o Kwanza Norte que vamos, ao encontro da Fernanda Gonga e também do resto da equipa da Girassol que acompanha a agenda presidencial. Fernanda, boa noite. Como é que foi a agenda do Presidente? Eu sei que estiveste no Centro de Tratamento de Água de Ndalatando, que está em obras. E também a todos os telespectadores da TV Girassol. Saudações aqui na Santos e também a todos os telespectadores da TV Girassol. A agenda do Presidente da República, João Lourenço, que visita a província do Kwanza Norte desde segunda-feira, já terminou, tendo passagens pelo Hospital Geral do Kwanza Norte, Mário Pinto de Andrade, onde visitou as instalações que têm capacidade para atender a patologias de alta complexidade, uma vez que é uma unidade de nível terciário que funciona nesta altura já com mais de 1.000 funcionários. Seguidamente, o Presidente também foi até a localidade local, onde visitou o grau de andamento e execução das obras da nova unidade de captação para o abastecimento de água potável naquela localidade, quer do local como também do Kwanza Norte, e pôde, no entanto, constatar que aquela infraestrutura está nos seus 96% do grau de execução. E depois o Presidente da República terminou então a sua jornada de trabalho, passando aqui nesta circunscrição em que nos encontramos, onde está a decorrer a feira agropecuária, que conta com mais de 30 expositores neste primeiro dia. Nós agora vamos à conversa com o diretor Humberto Mesquita, que é o diretor provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas daqui do Kwanza Norte. Diretor, muito boa noite. Está nesta altura em direto para o Jornal da Noite da TV Girassol. Diretor, qual é o balanço que pode fazer deste primeiro dia de feira? Bom, podemos dizer que foi um balanço positivo, porque até ultrapassou as nossas expectativas, né? Nós temos programado, com todo de rigor, a apresentação desse potencial agrícola e pecuária e pescas que a província possui, porque o Kwanza Norte já faz parte do percurso do combate à fome e à pobreza. Nós, nesse momento, estamos com bastante níveis de produção. Como tiveram a oportunidade de observar a diversidade de produtos agrícolas que a província apresentou ao seu presidente, para dizer que estamos no bom caminho, estamos no caminho da segurança alimentar. Temos índices de produção já excedente, me refiro à mandioca,
me refiro à jinguba, refiro-me também ao milho. E nesse momento estamos com programas muito ambiciosos no que concerne à produção de arroz. Temos bons indicadores de arroz e também temos bons indicadores de cultivo de trigo. Diretor Humberto, com que impressão é que o Presidente da República saiu desta feira? Bom, a impressão que ele me transmitiu é que saiu bastante satisfeito. Que ele ainda usou uma expressão, disse que aqui não há fome. E eu disse que não. Muito obrigada, diretor Humberto, que é o diretor provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas daqui da província do Kwanza Norte, que falava aqui, fazia o balanço, na verdade, daquilo que foi o primeiro dia de exposição desta feira, em que o Presidente da República, no seu fim de jornada, teve passagens a observar aquilo que são as respostas produtivas destes feirantes. Lembrar que a agenda do Presidente da República aqui na província do Kwanza Norte termina amanhã com uma reunião a ser orientada mesmo no governo provincial, em que vão participar várias entidades com destaque, portanto, para o governador da província do Kwanza Norte, que vai apresentar aquilo que são os projetos, quer os que estão em andamento, aqueles que estão também parados e aqueles em projeção, para, portanto, o Presidente da República ter contacto daquilo que é a realidade da província. Nesta altura, aqui na Santos e também, caríssimos telespectadores, é o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa noite. Boa noite, Fernando, e obrigada por estes detalhes. O Presidente da República esteve então a visitar a feira de Ndalatando, onde apreciou a produção local. A reabilitação do Hospital Américo Boa Vida, em Luanda, está a ser financiada por via de um empréstimo. 131 milhões de dólares norte-americanos é o valor do pacote que a Gemcorp cede para a reabilitação e ampliação do Hospital Américo Boa Vida. O Presidente da República havia garantido que o Hospital Américo Boa Vida estaria reabilitado nos próximos 2 ou 3 anos. O chefe de Estado deixou orientações para o arranque das obras de reabilitação e ampliação. Na ocasião, João Lourenço lamentou o facto de o Hospital Américo Boa Vida ainda não ter sido reabilitado, apesar de ter sido orientada à execução das obras em 2018. No mês de abril, a urgência e todos os outros serviços foram encerrados e os utentes transferidos para o novo Hospital Geral de Viana, Emílio de Carvalho, e para outros hospitais. Esta decisão deveu-se ao facto de se procurar criar condições adequadas para o asseguramento e continuidade dos serviços hospitalares e, consequentemente, a melhoria da assistência e o acompanhamento médico aos pacientes. O hospital, vale lembrar, foi fundado em 1958 e apresenta já há alguns anos fortes sinais de degradação. O município da Matala, na província da Huila, viu ser inaugurado o seu primeiro centro de tratamento da tuberculose. A infraestrutura foi construída no âmbito do PIM e custou 243 milhões de kwanzas. O município da Matala, na província da Huila, ganhou esta segunda-feira o primeiro centro de tratamento da tuberculose. Construído no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, o empreendimento custou 243 milhões de kwanzas e tem capacidade para 22 camas para a satisfação dos munícipes que antes percorriam longas distâncias para garantirem atendimento especializado. Achamos que fizeram boa coisa. Nos trouxeram um sanatório de tuberculose. Agora hoje está entregue às nossas mãos. Assim, estamos bem felizes. Nós gostaríamos muito do nosso hospital, porque seja que a pessoa está doente, não é mais distante. Isso tudo, toda a população está satisfeita mesmo com isso. Não nos tratava com uma dificuldade, que está doente, vai deslocar para o Mulubango, vai para o município do Kipungo, mas sempre com a dificuldade do cultivo, isso sempre mesmo dificultou muito. Olhando por tudo quanto isto é um novo centro que nos admira de como o governo pensou para nós. Antes, qualquer um que tivesse esta doença de tuberculose, o único recurso foi para Caluquembe e o centro lá no Lubango. Mas desta vez o governo municipal e a nossa direção provincial pensaram bem de meter este centro de tuberculose. Para nós constitui uma grande alegria, não só para a igreja, para o povo em geral. De acordo com o diretor municipal da saúde, nesta fase inicial, 13 profissionais vão garantir o funcionamento do centro. E essa unidade praticamente será uma unidade de referência
nessa área que vai acudir os municípios do Kipungo, Chicomba, Jamba, Cuvango e provavelmente Recém, município que vai aparecer, que é o Capelão. Então, essa unidade é bem-vinda e é um ganho, né, a nível do município da Matala e não só, também a nível da província da Huila. Então, nós temos já técnicos que vão começar, no total de 13. A Administração Municipal da Matala, na Huila, ganhou um novo edifício nesta terça-feira. A infraestrutura custou aos cofres do Estado 680 milhões de kwanzas. Honras militares marcaram a inauguração do novo edifício da Administração Municipal da Matala. Atividade enquadrada nas celebrações do 11 de novembro, o Dia da Independência Nacional. A infraestrutura, construída no âmbito do PIM e orçada em 680 milhões de kwanzas, vai, segundo o administrador municipal Machado Quilende, conferir mais dignidade aos funcionários da instituição. Em nome dos munícipes e, em particular, dos nossos funcionários da Administração Municipal da Matala, só temos a agradecer por esse feito, que é uma obra imponente que vai conferir dignidade e maior conforto para mais dedicação dos nossos colaboradores dos grandes desafios que se avizinham. Para o governador Numa Api, a inauguração da nova infraestrutura é mais um passo para a descentralização administrativa em curso no país. O que se fez hoje na Matala, para além de celebrarmos, mas é um marco, o início do nosso objetivo de continuarmos a dar dignidade, de facto, àqueles que trabalham e àqueles que querem receber resposta dos seus resultados na administração pública. Como sabe, é importante começarmos a criar condições para que os nossos municípios, as nossas cidades, estejam preparadas, de facto, para, num futuro breve, começarmos a fazer as autarquias no nosso país. O governante garante que os setores da saúde e educação continuam a ser os prioritários para o governo. E sermos felizes cá dentro significa dizer aproveitarmos melhor os recursos humanos. Devemos continuar a dar educação às nossas crianças, saúde de qualidade, segurança à nossa população e assim gerarmos cada dia mais uma autossuficiência alimentar, aproveitarmos os campos agrícolas que temos para produzirmos e sermos nós a sermos os grandes exportadores de alimentos para outras paragens do nosso país. E a Polícia Nacional apresentou no Lubito o balanço do fim de semana no que a criminalidade diz respeito. Entre os suspeitos apresentados consta um jovem que terá simulado o roubo de um tablet utilizado durante o Censo Geral da População e Habitação. Trata-se de um cidadão de nacionalidade angolana residente no município de Lubito, que despertou a polícia por conta de um suposto arrombamento da sua residência. Das várias diligências feitas, a polícia deu conta que não passava de um simulado. Mesmo estava em sua residência, diz que o tablet foi subtraído no seu quarto, chegou até o piquete. O facto que levantou suspeita dele de saber portanto, o destino, ou pelo menos onde foi o tablet, assenta-se nas falsas declarações que ele deu à polícia ou no piquete de ter, portanto, construído um cenário de arrombamento. As forças policiais fizeram-se ao local e perceberam que não houve arrombamento nenhum, o que levantou suspeita dele ter sido o protagonista do descaminho do próprio tablet. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Benguela, o material usado para o censo 2024 continua em parte incerta. Aí foi detido, vai ser apresentado ao Digno-Estado do Ministério Público, embora se tenha todo um trabalho a se desenvolver para que se esclareça da melhor maneira este facto e também consigamos encontrar onde para o tablet, que é um instrumento fundamental, um material fundamental para a realização deste trabalho que a nós todos, portanto, interessa. Ainda no âmbito das operações da polícia na cidade de Lubito, constam a detenção de cidadãos que se dedicavam à venda de peças de viaturas roubadas. 3 cidadãos que estavam a agir de forma concertada na subtração de peças sobressalentes de viaturas.
aqui nomeadamente 2 cidadãos que têm 28 anos de idade que foram detidos por eles terem subtraído peças sobressalentes de uma viatura no bairro de Compão, na rua Fragoso de Matos. A viatura estava estacionada e os mesmos acederam àquela viatura e subtraíram tais peças e foram vender num cidadão, num comerciante de 37 anos de idade que, portanto, adquiriu-as para depois revender. No Lobito, suposto recenseador simula roubo de tablet usado para o registro do censo 2024. No próximo bloco, há mais da agenda de trabalho do Presidente da República no Kwanza Norte e ainda o caso do homem que atropelou e matou 35 pessoas por não concordar com o divórcio. Voltamos depois do intervalo. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. A Assembleia Nacional aprovou nesta terça-feira, em votação na Generalidade, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025, com 35 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. Os votos contrários e a abstenção foram registrados na bancada parlamentar da UNITA. A grande novidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2025, aprovada pela Assembleia Nacional na Generalidade, é a inclusão orçamentária das novas províncias. No total, houve um acréscimo de 14% no valor, totalizando 33 bilhões de kwanzas, em comparação aos 24 bilhões alocados no OGE 2024. Tanto essas novas províncias não vão comportar a mesma estrutura orgânica na componente do pessoal como as outras províncias e eventualmente será um exercício que o Executivo vai seguir para os próximos tempos. Daí também que algumas províncias já têm algumas infraestruturas, isso de alguma forma poderá mitigar essa reclamação, mas também lembrar que grande parte dos funcionários das novas províncias que surgem, eles já são funcionários afetos à função pública. O deputado do MPLA e relator do relatório parecer conjunto do OGE 2025 destacou que a proposta garante o pagamento sustentável da dívida pública. E nós julgamos que as finanças públicas para esse exercício estão de facto sustentáveis e então grande parte do debate que poderá surgir vai incidir fundamentalmente na dotação orçamental para as 3 províncias. Claro que também vai se falar muito do lado social, mas os 4 eixos já de alguma forma também acautelam as questões sociais e as questões produtivas. Se termos em linha de conta que foi aumentado mais um crédito adicional de cerca de 15 mil milhões de kwanzas para reforçar o setor produtivo, com particular destaque para o setor agrícola. Neste orçamento, o Instituto Nacional de Cereais de Angola será renomeado como Agência Reguladora de Cereais e a UNITA, por sua vez, argumentou que esta mudança não terá impacto significativo. Falou-se de programa Plano Grau, Plano Pesca, não sei o que. Como é que está o peixe? Plano Grau para os cereais, milho, arroz, como é que estão os preços? Então não está dando soluções, agora quer alterar mais porque é programa, aquilo que você falou para cereais, Instituto Cereal, isso é brincadeira. João Pilamos destacou que a transformação vai conferir maior autonomia aos empresários locais de cereais. Sim, é importante. Como sabe que o Instituto Nacional de Cereais de Angola, que é afeto ao Ministério da Agricultura, ele trabalhava ou exercia suas funções na vertente de fomento da produção de grãos. E agora o que ele vai fazer é, na verdade, regular essa produção de grãos, tentando dar uma liberdade para o setor produtivo, não é isso? Ou seja, o setor empresarial poderá produzir os seus grãos, mas é preciso que haja então um instituto que regule. Sabe que às vezes nós temos a questão de sementes melhoradas, uma série de situações que de alguma forma, muitas delas não são previstas em lei e esse instituto terá de facto essa função mais acrescida de poder então fiscalizar e regular a produção de grãos a nível do nosso território nacional. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2025 será submetida para discussão e aprovação em sessão plenária no dia 14 de novembro. O secretário do Bureau Político do MPLA para as Relações Internacionais felicitou a Associação dos Diplomatas Angolanos por mais uma efeméride nacional. Hoje é o Dia do Diplomata Angolano. Através de uma nota, Manuel Augusto manifesta profundo reconhecimento aos diplomatas nacionais pela dedicação na realização das suas tarefas e augura sucessos a todos e continuidade na missão de projetar Angola no centro no concerto das nações. 12 mil mulheres vão receber o apoio da Carrinho Agri e da ADPP
para o fortalecimento da agricultura familiar. A parceria visa promover práticas agrícolas sustentáveis, capacitar os agricultores e aumentar a segurança alimentar, bem como o desenvolvimento económico do país. A cooperação entre as duas organizações vai permitir capacitar mulheres camponesas em práticas agrícolas modernas, com recurso às técnicas e insumos sustentáveis para alavancar a produtividade, garantindo com isso maior renda para as suas famílias. Numa primeira fase, vão beneficiar do programa 12.675 mulheres que serão cadastradas nas províncias do Ambo, Bié, Kwanza Sul, Malange e Benguela, por se tratar de regiões onde a ajuda de desenvolvimento de povo para povo, a ADPP, tem trabalhado. Com o memorando, a Carrinho Agri compromete-se a contribuir para uma economia rural estável, comprando os produtos dos agricultores. Nós acreditamos que devemos trabalhar em linha da maneira como nós trabalhamos, em que as agricultoras depois vão nos vender a produção, não é? Ao vender a produção vão pagar os insumos que nós lhes adiantamos e todo o resto, o remanescente, é o lucro que vão ter. Uma nova oportunidade que vai transformar a vida das mulheres camponesas rurais beneficiadas, diz a presidente do Conselho de Administração da ADPP. Eles vão criar as suas caixas comunitárias, têm o seu campo modelo, onde eles estão a testar novas técnicas e melhorar em geral a sua agricultura, além de ter alfabetização, conhecimento de direito de terra, principalmente para as mulheres, mas também para as comunidades rurais em geral. Tem o assunto de cidadania, bilhete de identidade e, claro, com o bilhete de identidade você é alguém, pode abrir a conta bancária e realmente também pode fazer parte de uma cooperativa. Sobre a queixa dos agricultores das províncias do Ambo e Benguela relativamente à não comercialização do farelo no país, David Maciel, CEO da Carrinho Agri, respondeu. Eu acredito que isto é mais uma questão de as pessoas não entenderem bem a parte logística, porque nós necessitamos de escoar e vendemos a nível nacional também, necessitamos de escoar em grandes quantidades num curto prazo de tempo. Nós não conseguimos chegar a todas as províncias e os municípios suficientemente rápido para escoar o que há na fábrica, por isso às vezes pode haver alguns atrasos, o que leva as pessoas a pensarem que nós não atendemos o mercado nacional, que é a nossa prioridade. A assinatura do memorando tem o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional através do projeto de auxílio às mulheres agricultoras rurais. Sistema de certificação de diamantes. Assunto discutido no Dubai. Em destaque. Estamos de volta e este assunto você acompanha mais daqui a pouco. O Presidente da República visitou hoje as obras do Centro de Tratamento de Água de Ndalatando. Vamos acompanhar. 15.000 novas ligações domiciliárias serão criadas em Ndalatando e outras 13.500 na localidade do Lucala, no Kwanza Norte, com a entrada em funcionamento do novo sistema de abastecimento de água do rio Lucala, que, segundo o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, deverá entrar em funcionamento em fevereiro de 2025. Nós temos aqui uma estação de tratamento de água, uma estação de captação e tratamento de água, que vai distribuir água para Ndalatando e aqui para a Vila do Lucala. É uma estação que vai aumentar 3 vezes mais aquilo que é a capacidade atualmente existente de abastecimento de água, a cidade de Ndalatando. Vai também atender novas ligações, novas casas, porque vão ser feitas mais 15.000 ligações em Ndalatando e 3.500 no Lucala. Portanto, vamos ter mais consumidores ligados ao sistema. Prevemos que até fevereiro do próximo ano possa ser concluída. Durante a sua visita a Ndalatando, o presidente João Lourenço acompanhou o progresso das obras do sistema de captação e tratamento de água do rio Lucala, com uma execução física já em 96%. A infraestrutura, que soma um valor total de 33 milhões de dólares, conta com o financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento e envolve atualmente 270 trabalhadores, sendo 83% nacionais e 17% estrangeiros. A obra está com um grau de execução de 96%. Temos aqui 247 operários e cerca de 86% dessa mão de obra é angolana, é local. Portanto,
proporcionou-se aqui um número significativo de postos de trabalho também para os jovens que vivem em Dalatando, no Kwanza Norte, que dessa forma aprenderam aqui uma profissão. Alguns deles vão ficar também a trabalhar nas instalações que agora vão entrar em funcionamento. Para os munícipes, trata-se de uma infraestrutura que vai aliviar o fardo social enfrentado pela população na obtenção de água potável. Esta água é bem-vinda porque a água é vida e sem água não temos uma boa vivência. Com esta subestação estamos a dizer que parabéns, bem-vindo. Além de acompanhar as obras de abastecimento, o presidente João Lourenço também visitou uma feira de produção agrícola local, onde os munícipes da província exibiram as suas capacidades produtivas. Que estão a representar o que é que eles produzem, qual é o seu forte. Nós temos uma produção de hortícolas bastante reduzida, bastante tímida, mas hoje em dia já se faz sentir um acréscimo considerável também neste domínio da produção das hortícolas. Sem esquecer que estamos num bom caminho no realce da cultura do cacau e na cultura do café. Bolongongo traz para esta feira a nossa marca, a nossa árvore de ananás, mostra o desenvolvimento, a produção local de Bolongongo. Trouxemos também a nossa lunguila, que é uma bebida natural feita de cana-de-açúcar e milho germinado. Trouxemos o nosso galete já transformado de trigo. Trouxemos muitos produtos aqui na feira. Nós estamos a receber muitas orientações, recomendações e incentivo de Sua Excelência, Presidente da República, naquilo que é a produção local. O Presidente da República cumpre uma visita de trabalho de 3 dias à província do Kwanza Norte, que vai culminar com uma reunião nesta quarta-feira do Governo Central com autoridades políticas e administrativas. E foram hoje lançadas as atividades alusivas à 17ª edição do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. O evento teve lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda, onde foram apresentados os números dos sinistros. Mais de 9.000 acidentes foram registados em todo o país. Os números, segundo o superintendente João de Souza, têm lesado o tecido socioeconômico do país, deixando muitas pessoas com limitações físicas. O também especialista em prevenção rodoviária realçou que do total de acidentes, mais de 3.000 foram por atropelamentos. De janeiro a setembro de 2024, ocorreram em todo o país 9.092 acidentes. As consequências foram de 2.333 mortos e 11.843 feridos. As províncias com maiores cifras em termos de acidentes destacam-se Luanda com 1.943 acidentes, Huila com 922 acidentes e a província do Ambo com 667 acidentes. Do total de acidentes, destacamos os atropelamentos com 3.104 acidentes. Entretanto, o subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues sinalizou que o excesso de velocidade continua a ser uma das principais causas de mortes nas estradas. Seja do ponto de vista da sensibilização, seja do ponto de vista das medidas de polícia, eu creio que circula pela cidade de Luanda e vê várias vezes agentes de trânsito a montarem nas principais avenidas, portanto, cones no sentido de obrigar os condutores a reduzirem a velocidade. Só estou a falar de uma medida. As medidas de sensibilização várias que nós realizamos, portanto, são todas, ou são principalmente nesse sentido, por ser, em estatística, a principal causa de morte e também em consequências, portanto, a principal causa seja de morte, seja de mutilação. O porta-voz da Comissão Nacional, organizadora do primeiro Fórum Internacional de Segurança Rodoviária em Angola, fez saber que houve uma redução de condutores que se fazem a estrada sob efeito de álcool. Nós temos cada vez menos condutores envolvidos, condutores sob efeito de álcool envolvidos em acidentes de aviação.
E também a ação preventiva sobre essas medidas é muito boa, portanto o resultado é muito bom e é encorajador. Nós pensamos que continuando com essas medidas nós iremos continuar a melhorar aquilo que são os resultados em torno dos condutores que se fazem a estrada sob efeito de álcool. A conferência de imprensa realizada nesta terça-feira no CIAM serviu para o lançamento das atividades alusivas à 17ª edição do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Estrada, que será marcada pela realização do primeiro Fórum Internacional de Segurança Rodoviária a acontecer em Luanda de 28 a 29 de novembro. Uma delegação angolana, composta por membros da Comissão Nacional do Processo Kimberley, participa até sexta-feira na reunião plenária do Sistema de Certificação de Diamantes, que decorre no Dubai, Emirados Árabes Unidos. A reunião plenária do Sistema de Certificação de Diamantes teve início nesta terça-feira no Dubai, Emirados Árabes Unidos. A comitiva angolana no evento, que decorre até sexta-feira, é composta por quadros séniores do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Indiama e Sodiam. A agenda da reunião é dominada pela avaliação das propostas projetadas por grupos e subgrupos de trabalho ao Comitê Ad Hoc de Revisão e Reforma do Sistema de Certificação de Diamantes. A reunião vai ainda analisar os relatórios dos grupos de trabalho de monitorização dirigido pela África do Sul. Ainda no quadro do Comitê Ad Hoc da Revisão e Reforma em curso prevê-se a adoção de novas decisões administrativas. Angola é cofundadora e participante ativa das principais decisões do processo Kimberley, criado em 2003 com o objetivo de eliminar o comércio de diamantes de conflito. Com uma produção média avaliada em 9,8 milhões de quilates, Angola é atualmente o quarto maior produtor de diamantes brutos no mundo. As sociedades mineiras de Katoka, Luele, Chitotolo e Quando são as que mais contribuíram para o volume de produção durante o primeiro semestre do ano em curso, marcado por um aumento significativo na produção e nas receitas. A comercialização no período em referência fixou-se em 5,66 milhões de quilates de diamantes brutos e gerou receitas no total de 608,84 milhões de dólares, representando um crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os Emirados Árabes Unidos consolidaram a sua posição como o principal destino dos diamantes angolanos. O país absorve 86,4% das exportações. A Bélgica e o Botsuana também se destacam como importantes mercados para o produto angolano. A Organização Mundial da Saúde alertou para uma tendência no crescimento de casos de Mpox, a antiga varíola do macaco. A OMS referiu que, apesar disso, pode haver estabilidade na província do Kivu Sul, na RDC. Veja estas e outras no Compacto Internacional. Num relatório, a Organização Mundial da Saúde afirma que o número de infecções mostra uma tendência geral de aumento, mas que pode ter estabilizado na província do Kivu do Sul. A região foi identificada como a mais afetada pela forma mais infecciosa a espalhar-se no início do ano. Segundo a OMS, os testes ainda não estão generalizados, o que dificulta a compreensão da forma exata como o vírus se está a propagar. Ao contrário da RDC, que pode estar a registrar também estabilidade nos casos de infecção por Mpox, o Burundi e o Uganda continuam a registrar aumento. Segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, deverão ser necessárias 3 milhões de vacinas para travar o surto. O candidato à presidência de Moçambique, Venâncio Mondlane, voltou a fazer ecoar a sua voz, convocando os moçambicanos para mais 3 dias de manifestações a partir desta quarta-feira contra os resultados eleitorais do pleito de 9 de outubro. Mondlane, que havia dito que esta quarta fase de protestos teria incidência forte sobre a economia moçambicana, chamou todos para protestarem nas capitais provinciais, junto das fronteiras e portos. O candidato derrotado nas últimas eleições, segundo dados da CNE moçambicana, que no entanto ainda carecem de validação do Conselho Constitucional, disse que depois dos 3 dias haverá uma pausa que não deve ser confundida com o fim e negou a acusação que tem intenção de fazer um golpe de Estado. A África do Sul registrou uma queda da taxa de desemprego na ordem dos 32,1% no terceiro trimestre deste ano, segundo a instituição pública responsável pelas estatísticas do país. De acordo com os dados, a atual taxa é comparada à do trimestre anterior, fixada em 33,5%, e foi impulsionada pelo aumento de postos de trabalho, em particular nos setores formal, informal e agrícola.
Apesar da baixa taxa de desemprego, o relatório refere também que, entre os 2 trimestres, o número de pessoas desanimadas que procurava trabalho aumentou 160 mil, indicando dificuldades de acesso a novas vagas. As autoridades sublinham que o aumento da população fora do mercado de trabalho não se deve apenas à falta de motivação. Um homem insatisfeito com o divórcio invadiu um centro desportivo, atropelou e matou 35 pessoas. As vítimas estavam a praticar exercícios físicos no local, na cidade de Zhuhai, no sul da China. Outras 43 pessoas ficaram feridas. O atropelamento foi deliberado. Segundo a polícia, o autor do crime, um homem de 62 anos, estava irritado por não concordar com o acordo de divórcio pedido pela sua ex-esposa. O homem já foi detido. O caso aconteceu em Zhuhai, cidade que fica ao lado de Macau. No sul do país, segundo o governo local, outras 43 pessoas ficaram feridas. Após atropelar as vítimas, um homem tentou fugir, mas a polícia conseguiu alcançá-lo. Os polícias encontraram uma faca dentro do automóvel. O presidente chinês Xi Jinping se pronunciou sobre o caso e pediu que o motorista seja punido de acordo com a lei. O caso ocorreu também quando a cidade de Zhuhai estava especialmente cheia. Na segunda-feira, a cidade acolheu a principal exposição de aviação do país, organizada pelo exército chinês, que acontece anualmente em Zhuhai. Embora o caso tenha causado grande comoção dentro da China, chamou a atenção de moradores do país o facto de que as redes sociais chinesas começaram a bloquear notícias do atropelamento. Uma busca no Weibo, a rede social mais usada na China, pelo centro desportivo, resultou em poucas publicações a mencionar que algo havia acontecido sem fotografias e sem detalhes. As reportagens que saíram na mídia chinesa sobre o caso também foram removidas da web. Veja no próximo bloco. Começou a corrida pelas compras de Natal em Luanda, preços e procura de produtos natalinos em alta. Veja também o desporto com as artes marciais mistas e outros assuntos a seguir ao intervalo. Voltamos daqui a pouco, não saia daí, até já. Estamos de volta, bem-vindos à terceira parte. Já começou a corrida para os preparativos da quadra festiva. A árvore de Natal, as bolinhas decorativas, a guirlanda e também outros itens já estão a ser procurados pelas donas de casa. Afinal, o Natal está próximo. A Susana Ângelo foi às ruas medir o movimento de compras. Imagens e frases emblemáticas estampadas nos vidros dos estabelecimentos comerciais e até em residências anunciam a época que se avizinha, a quadra festiva. Pequenos, médios, grandes e com formas diferentes. Os enfeites de Natal vão preenchendo as prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Quem decide comprar por esta altura diz estar a poupar o próprio bolso da inflação de dezembro. Depois muita coisa desaparece no mercado, umas ficam um pouquinho mais cara e como eu gosto mesmo de ter a diferença em casa, então prefiro adquirir já. Os preços também não estão tão elevados. Acredito que no final desse mês, ao princípio de dezembro, as coisas vão estar puxadas ainda. Então, por isso, vim gastar um pouquinho daquilo que eu dei do meu marido. Até porque as coisas depois vão ficar um bocadinho difícil, não é? Se calhar o que nós queremos já não vamos encontrar em outras lojas. E é sempre bom aproveitar. Enquanto é cedo, vamos comprar, né? Para não ter depois aquela preocupação, aquela correria do dia a dia e depois a enchente, como já sabes. E por isso é que aproveitei esse momento, né? Que vim ver algum material de escritório e vim para comprar o material também de casa, que tem a ver com a árvore de Natal, né? Os preços estão acessíveis e, na verdade, só foi comprado ainda alguns materiais que é as bolinhas para Natal, para afetar a árvore de Natal mesmo, né? Diante de tanta oferta, a troca do tradicional para o moderno. Temos variedades de cores. Temos na cor vermelha, temos dourado e prateado. Normalmente são as bolinhas, as flores para preencher a árvore de Natal e os laços também. E não só, também temos aqui as cerejas na loja. Normalmente os clientes atualmente preenchem as suas árvores com laços em vez das bolinhas. E algumas com as cerejas. Para esta senhora, a ceia de Natal podia ser hoje mesmo, pois tem quase tudo na sua despensa.
Está feita. À espera só de mais alguns ajustes financeiros para poder ir para a praça, mas o meu bacalhau já está reservado, as minhas natas. Nessa fase desaparece muito o grau de bico, fica muito caro, também já adquiri. O resto, o pato, o pato não, como é que dizem? O peru, também já adquiri porque ainda tive a sorte de comprar 30 e tal, mas depois fica 60, então para as coisas saírem bem, eu prefiro ter já com antecedência. Se para uns a quadra festiva é de grande simbolismo, para outros nem tanto. Não sou contra as pessoas que vão festejar o Natal, mas eu já tenho outra perspectiva de ver o Natal diferente. Então para mim não faz muito sentido. Deixou de fazer sentido quando eu tenho outros objetivos, outras metas a alcançar. Eu gosto muito de festejar eles porque é uma passagem de ano e num ano acontece muita coisa. Então nada melhor do que festejar com aqueles que nós amamos, convidar sempre um casal de amigos ou um parente muito próximo ao casal para podermos festejar juntos. A verdade é que o Natal está a portas e quem deixar por último pode ser levado pela onda. Tal como diz o adágio, camarão que dorme, a onda leva. Quanto mais cedo começam as compras, mais organizado fica a ceia. O Ministério do Ambiente, através da Agência Nacional de Resíduos, realizou uma ação de formação para crianças, na centralidade do Quilamba. O evento esteve voltado à recolha seletiva de resíduos sólidos para a preservação do meio ambiente. Cerca de 100 crianças aprenderam como separar resíduos sólidos e sobre reciclagem. A aula foi presidida pela Agência Nacional de Resíduos, cujo objetivo foi ensinar de forma prática e clara a importância do cuidado que se deve ter com o meio ambiente e o papel de cada um na preservação dos recursos naturais. Estamos a implementar o que se foi programado a nível anual, o que tem estado a ser implementado ao nível do país. E recebemos esse convite do Planeta J, não é? E no âmbito do apoio institucional a agência respondeu. E estamos aqui a lançar um dos muitos projetos que a agência tem, que é o projeto de sensibilização, né, no âmbito do PEDUR, que é o projeto Educar para Reciclar, e porque são crianças, trouxemos um conteúdo um pouco mais leve, mais pedagógico, mais lúdico, a fim de conscientizar, porque são eles o fruto que podem também ser precursores dessa mensagem para os pais encarregados de educação em casa. A coordenadora do Centro Infantil Planeta J considerou ser um evento de caráter importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Sem o Ministério do Ambiente, nós aqui já tentamos trabalhar com as crianças em reciclagem. Todo o rolo de papel higiênico, cartões de ovos, desde pacote de leite, nós aqui não deitamos fora, reciclamos. Então havia a importância de ter aqui pessoas especialistas na área para passar o conteúdo da melhor forma possível. O compromisso do Ministério do Ambiente passa igualmente por ensinar as crianças desde cedo a necessidade de atitudes responsáveis em relação ao ambiente. É uma das missões do Ministério do Ambiente, Agência Nacional de Resíduos, ensinar desde pequeno um menino o caminho que deve andar, para que quando cresce ele não se desvia dele. Então, é com esses princípios bíblicos que nós, de alguma forma, levamos a missão e a mensagem da reciclagem a partir das crianças até os adultos. Hoje, a nossa missão é sensibilizar as crianças da creche Planeta J sobre o modelo de recolha seletiva, a forma certa da acomodação dos resíduos e o que se pode fazer com a reciclagem dos resíduos. Fizemos aqui algumas demonstrações do que pode ser feito se nós usamos mal os resíduos, se nós depositamos os resíduos em locais impróprios. De forma lúcida, com canções e demonstrações, os pequeninos puderam aprender a ter consciência ecológica, que será fundamental para a preservação dos recursos naturais no futuro. O Ministério vai continuar com o trabalho de sensibilização às comunidades e igrejas, no sentido de apelar à consciencialização da preservação do meio ambiente, numa altura em que Angola participa da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o COP29. E já estamos no capítulo desportivo. Angola é a número 1 do mundo em MMA pela primeira vez na história, depois de conquistar 9 medalhas no Mundial do Uzbequistão. É um momento de alegria, muita felicidade, sabendo que
conseguimos representar bem o nosso país e trouxemos a medalha de ouro, mas o cinturão é muito orgulho, muita alegria, muita felicidade. Saindo daqui, saímos já com o objetivo, não é? Trazer a medalha de ouro e conseguimos. Representamos bem a Huila, representamos bem o nosso país, representamos bem o nosso continente. A comitiva da Seleção Nacional de Artes Marciais Mistas deu a vista ao público que estava na zona de chegadas do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro por volta das 13h57 em clima de festa e de dever cumprido. Os atletas foram recebidos pela diretora nacional do desporto, Ágada Gomes. Com certeza, ter uma campeã do mundo de MMA é uma coisa impensável há uns anos atrás no nosso país. Por isso é um grande presente de final de ano para o desporto nacional, termos uma mulher ainda por cima, né? Ser campeã do mundo, não só representa Angola como a África. Por isso é um grande regozijo para nós. Sua Excelência, Sr. Ministro Pinto Falcão, ele agradece imenso. Ana Fernanda, uma das atletas que conquistou a medalha de prata, falou da experiência de competir com lutadores de vários países. Foi um campeonato muito duro, com a participação de vários países pelo mundo. Conseguir uma medalha de prata no campeonato mundial é uma sensação muito boa. Tivemos um trabalho muito duro durante a nossa preparação. Uma vez saímos de várias províncias e ainda assim conseguimos representar Angola ao mais alto nível. Nem tudo foi como pretendido, segundo o presidente da Federação Angolana de Artes Marciais Mistas, Armando Diogo Scott, que fez referência aos erros da arbitragem. Havia prometido que nós teríamos a responsabilidade de levar a nação às costas e os atletas estavam muito bem instruídos. Não só os atletas do projeto Crime Zero da DBC, onde ela veio, não é, representa o Crime Zero lá na província da Huila, mas todos os atletas da Seleção Nacional saíram com a missão de representar devidamente o país. Eu disse-lhes, o mundo é injusto, vão encontrar muitas atrocidades. Nós sofremos 4 derrotas que foram completamente roubadas, tanto é que o próprio público da casa apupou a decisão dos árbitros, levaram mais de 5 minutos para conseguirem tomar a decisão, algo que só levaria 30 segundos para decidir, levaram 5 minutos. Recordo que o Mundial de Artes Marciais Mistas decorreu na cidade de Tasquente, Uzbequistão, de 5 a 11 do mês em curso. Angola conquistou nesta prova 9 medalhas, sendo uma de ouro, 2 de prata e 6 de bronze, o que a torna a primeira do ranking mundial. Balanzola, avançado da Seleção Nacional, realizou o seu primeiro treino no regresso aos Palancas Negras. O ponta de lança falou sobre os motivos da ausência no conjunto nacional. É o segundo dia de trabalho dos Palancas Negras visando o duelo contra a seleção do Ghana, que chega ao país nas primeiras horas de quinta-feira. Pedro Gonçalves contou com o grupo praticamente completo por causa da ausência de Randy Inteca, que chega ao país nesta quarta-feira. Antes do treino, Balanzola falou à imprensa sobre o motivo da sua ausência na seleção nacional durante quase 3 anos. Tive pequenas questões familiares. Por esta razão, decidi dar uma pausa na seleção nacional. Era importante resolvê-las para depois dedicar-me à seleção nacional. Já o lateral esquerdo da seleção de todos nós, Tó Carneiro, falou sobre o seu sentimento por estar de volta aos Palancas Negras. Estou muito feliz, né, por estar de volta a casa, né? David Carmo, defesa central do conjunto nacional, falou sobre o poderio do adversário Ghana, apesar de estar a viver momentos difíceis. Já estamos apurados, é verdade, mas queremos sempre ganhar, ainda para mais com uma seleção que é forte, não deixa de ser forte apesar da qualificação, e estamos em casa, queremos sempre dar uma vitória e, se puder, um bom espetáculo também para os adeptos e para fecharmos todos juntos. Recordo que Angola é líder do grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos com 12 pontos, seguido do Sudão com 7. Ghana é terceiro com 2 pontos e o Níger é o último com apenas 1 ponto. O presidente da Associação Provincial de Basquetebol de Luanda, Carlos Júlio, deu nota positiva à forma como o Campeonato Sénior Masculino de Luanda foi organizado, sobretudo a sua reta final.
Caiu o pano sobre o campeonato sénior masculino da bola ao cesto da cidade capital, com 4 equipas a se destacarem na etapa final, em que o Petro de Luanda levantou o caneco. A prova foi tão competitiva que todas as equipas participantes da Final Four conseguiram vencer pelo menos uma partida e todas perderam pelo menos um duelo. Por conta desta onda competitiva é que o líder do pelouro do basquetebol em Luanda, Carlos Júlio, deu nota positiva no balanço da prova. Fizemos uma prova que esteve ao nosso alcance. Pensamos todo o termo realizado para que ela corresse bem. Comunicamos naquilo que foi essencial comunicarmos e acreditamos termos feito uma feita para o basquetebol, que é aquilo que nós precisamos. Na verdade, realizar esse tipo de provas acaba por ser o grande elemento que todos buscamos, consubstanciado naquilo que pode ser o processo e o estilo de treinamento que o nosso basquete possa enfrentar. Quanto à forma de disputa da Final Four, Carlos Júlio garantiu que a ideia era testar um modelo novo e dar maior qualidade às finais. Foi um festival que proporcionamos. Acreditamos que a inovação que nós produzimos na prova, como a Final Four, que nunca registramos em Angola, que isto fica bem certo, nunca foi registrada uma final a 4 em Angola. A Associação Provincial de Basquetebol de Luanda é primária nesse aspecto e, portanto, merecemos o condão de ter realizado uma prova que, felizmente, até o final, teve a sua competitividade. Apesar de termos feito um regulamento e uma prova que se consubstanciou naquilo que é o regulamento geral da Federação Angolana de Basquete, tivemos o ensejo de a nossa competitividade ter nos levado a que a grande final fosse esta. Não é nada premeditado, não é nada inventado, mas conseguimos com isso, em função também daquilo que foi o equilíbrio da nossa prova ao longo da sua realização nas 9 jornadas que ela teve, a fase do play-off e agora a Final Four, ter registrado esse equilíbrio que permitiu com que a festa fosse maior. O Petro de Luanda foi o grande vencedor da prova, com 2 vitórias e uma derrota. O campeonato contou com a participação de 10 equipas da nossa cidade capital. E hoje ficamos por aqui. Amanhã há mais Girassol Jornal, às 19h45. Eu conto consigo. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e fique bem.